A pessoa com quem você está se relacionando não é responsável por você. Oi, eu me chamo Ana, eu sou psicóloga. E você pode achar esse tema um pouquinho polêmico, mas eu quero que você saiba que a gente precisa falar sobre assuntos difíceis. E que você escute o que eu vou falar aqui, caso você se identifique, com carinho e você se pergunte: já que eu me identifiquei, como que eu posso cuidar disso? Ao invés de ficar com raiva do que você vai ouvir aqui, você pode se responsabilizar por isso que você vai se identificar. O que eu vou falar aqui é bem mais comum para homens do que para mulheres, o que não significa que não aconteça ao contrário. Mas a gente tem uma questão que é cultural, e isso influencia muito na forma como a gente vai enxergar e lidar com as coisas. Bom, quando as meninas são crianças, é muito mais comum que elas brinquem de coisas vinculadas ao cuidado. Então elas brincam com as bonecas, elas brincam de casinha, elas são introduzidas a esses cuidados muito precocemente. Então, lavar a louça, limpar a casa, ajudar a mãe, quando muitas vezes os meninos, eles têm outra criação. Eles vão brincar na rua, eles vão brincar de carrinho, eles vão se aventurar. E muitas vezes, inclusive, quando tem um irmão que é homem e outra mulher, as meninas cuidam de coisas de casa e os meninos ficam mais livres, então eles não se responsabilizam muito pelas próprias questões. Então eles vão para a vida adulta e vão se relacionar com outras pessoas e eles responsabilizam outras pessoas pelo cuidado de coisas que são deles. Então é muito comum receber na clínica mulheres sobrecarregadas com coisas que não são responsabilidade delas. Eu até poderia fazer um vídeo problematizando essa questão, porque alguém que assume responsabilidade além do que é a responsabilidade dela também é um sintoma. Mas eu quero falar com você, homem ou mulher, que responsabiliza o seu parceiro ou a sua parceira por coisas que não são responsabilidade dele ou dela. Vou trazer algumas características para que a gente visualize bem do que eu estou falando. Então, por exemplo, é uma pessoa que acha que o outro tem a obrigação de fazer a comida para ele, ou que a pessoa tem a obrigação de resolver os pepinos dela. Então, nem sempre é algo vinculado à questão doméstica. Mas, por exemplo, eu tenho que ir num cartório, eu não sei me virar bem, então você tem que ir comigo ou você tem que ir para mim. Ou então escolhas pequenas, o que a gente vai comer hoje? Ou você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A pessoa ela não tem autonomia para escolher a partir de si mesma, ela sempre tem que estar consultando a opinião do parceiro ou da parceira. Então são pessoas que têm muita dificuldade de se apropriarem de si mesmas, das suas questões, das suas bagunças muitas vezes. Então é uma pessoa que espera que o outro limpe a bagunça dela, que o outro resolva a vida dela, que o outro opine no que é certo e no que é errado. Você pode ser assim porque você pode ter tido uma criação onde você foi super protegido. Seu pai e sua mãe, numa intenção de te proteger, de querer colocar algum limite ali para você não se machucar, foi te sobrecarregando de cuidados. Então você pode se tornar uma pessoa que não se desenvolveu, que não desenvolveu habilidade o suficiente para dar conta de si mesmo. Então você pode ter desenvolvido uma crença de vulnerabilidade, de que eu não dou conta da vida, de que eu não sei decidir coisas certas, de que eu preciso sempre consultar os outros, de que os outros fazem as coisas melhores do que eu. E com isso você vai se isentando da sua própria vida. Para uma criança isso é até aceitável. A criança ela precisa da validação dos pais para saber que o que ela está fazendo é bom. Só que se ela teve um pai ou uma mãe que ia lá e fazia por ela, essa criança não desenvolve a habilidade de poder se responsabilizar, às vezes errar e aprender com o erro. Então você pode ser um adulto que tem uma fantasia de: se eu fizer, eu vou errar, ou eu não sei como fazer, então eu não assumo a responsabilidade de como eu posso desenvolver essa habilidade. Eu vou jogando isso para outras pessoas. Então se eu estou num relacionamento, eu jogo para a pessoa com quem eu tô. Se eu estou morando junto com um amigo, eu jogo pro amigo com quem eu tô morando. Se eu tenho um amigo muito próximo, eu jogo a responsabilidade para esse amigo. Ou eu ainda estou uma pessoa adulta que vai esperando que os meus pais digam o que eu tenho que fazer. Então a ideia aqui é que você olhe para você e pense: será que eu sou um adulto que é capaz de sobreviver, de ir atrás das próprias coisas? Muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente quer uma opinião, a gente quer que a pessoa participe de uma coisa. Uma coisa é você querer a companhia, a opinião da pessoa. Outra coisa é você precisar, você não conseguir fazer sem a validação do outro. O que eu estou falando aqui é você tem capacidade, você olha para você e pensa assim: eu acho que eu consigo dar conta de morar sozinho, eu dou conta de viajar sozinho, eu dou conta de resolver meus pepinos, eu dou conta de lidar com as minhas emoções, eu dou conta de me responsabilizar quando eu erro. Você é essa pessoa? Ou você é aquela pessoa que tá sempre insegura, que tá sempre culpando o outro pela forma como você se sente, que tá sempre esperando que as pessoas tomem a iniciativa, que tá sempre magoado porque o outro não fez o que você pediu? Então, esse vídeo é para chamar a sua atenção para uma capacidade que você pode não ter desenvolvido.
O que aconteceu lá atrás, na sua infância ou na sua adolescência, não é sua culpa. A questão é, isso gerou um problema e não é mais responsabilidade dos seus pais e nem da pessoa com quem você tá resolver isso por você. Hoje a responsabilidade como uma pessoa adulta é sua. A questão é, eu não tive essa educação, eu não tive essa base. Eu não vou continuar a minha vida inteira responsabilizando os outros por isso. Eu preciso perceber que isso me falta e ir atrás de desenvolver isso. Como os seus pais talvez não te deram essa instrução, como eles não te educaram para isso, pode ser que você nem saiba por onde começar. E é aí que entra a terapia, para você poder perceber, primeiro, porque a gente não muda o que a gente não percebe, a gente não resolve um problema que a gente não aceita que não existe. Primeiro você vai identificar quais são as dificuldades que você tem, quais são as lacunas que ficaram na sua vida, e então desenvolver habilidades para poder se fortalecer nisso. Então eu espero que esse vídeo faça sentido por aí e que você tenha recebido com carinho o que eu falei aqui e que você saia daqui se perguntando, caso você tenha se identificado, como que eu posso então me responsabilizar pela minha própria vida? Parar de ficar nervosinho porque o outro não pôde fazer uma coisa na hora que eu queria, porque ele tem a própria vida dele, e então me reafirmar na minha própria existência. É isso, eu espero muito que esse vídeo te ajude. Um beijo e a gente se vê amanhã.